pessoal, então para finalizar a nossa análise combinatória, eu ainda preciso mostrar para vocês algumas relações muito importantes que vão aparecer na geometria plana. E para começo de conversa, eu vou mostrar para vocês como é que eu conseguiria deduzir a fórmula do número de diagonais de um polígono, que quando nós vimos a geometria plana, eu mostrei para vocês através de desenhos, né? Como é que eu poderia memorizar aquela fórmula. Agora a gente vai ver da onde ela vem. E para isso, eu vou chamar uma figurinha diferente daquelas que nós estamos acostumados a trabalhar. Eu vou chamar aqui o heptágono. Olha só, heptágono é o polígono que tem 7 lados. O heptágono regular lembra 7 lados iguais, então ele tem 7 ângulos iguais. Ora, como é que eu poderia calcular o número total de diagonais desse sujeito aqui? Bom pessoal, então a maneira de pensar usando a análise combinatória aqui, ó, ela é bem simples. Olha só, eu sei que eu tenho um conjunto aqui, ó, que possui 7 elementos, 7 vértices. E é verdade que esses vértices aqui, ó, se eu unir vértices consecutivos, eu tenho um lado. Se eu unir vértices não consecutivos, eu tenho diagonais. Tá, mas diagonal ou lado são retas. E retas nós precisamos de 2 pontos. Qual é o número total de pontos que nós temos aqui? 7. Para formar uma reta, quantos a gente precisa? Nós precisamos de 2. E agora eu pergunto para vocês, se eu escolher aqui, ó, os vértices A e D, é a mesma coisa que escolher D e A? Que história é essa? Esse segmento que sai do A e vai até D, nós temos essa reta aqui. Isso aqui é uma diagonal. E é verdade que é o mesmo que sai de D até A? É, né? Então eu já estou vendo que isso aqui é uma combinação. Combinação de N elementos. Quantos elementos nós temos no caso desse aqui? São 7. E para formar a reta eu preciso de 2. Então é uma combinação de N elementos 2 a 2. Tá, mas se tu me disser que 7 elementos 2 a 2 formam retas, mas todas essas retas elas vão ser diagonais ou não? Ah, eu sei o seguinte, ó, que de A até B não é diagonal. De B até C também não, é lado. De C até D, lado. De D até E, lado. Tu já sabe o que é de E até F, G, F, e para finalizar, de A até G. Então só um pouquinho. Quantas retas dessas aqui não são diagonais? Pô, deu justamente, ó, 7, que é o número de lados. Então só um pouquinho. A partir do momento que eu digo que combinação de N elementos, 7, 2 a 2, e eu consigo enxergar aqui, ó, que justamente o número de lados não forma diagonal, nós temos então essa fórmula aqui para calcular o número de diagonais. Não te mexa para essa fórmula, ela parece ser complicada, mas é muito rápida, pessoal. O que é a combinação de N elementos 2 a 2 menos o número de lados, né, na nossa fórmula de diagonais? Eu sei o seguinte, ó, como a combinação, a primeira parte dela que eu tenho que pensar como arranjo, o arranjo de N elementos 2 a 2, lembra que eu preciso de 2 fatores a serem multiplicados. N vezes N menos 1, dividido por 2 fatorial, que é o 2. Bom, eu tenho aqui, ó, 2 no denominador e o menos N que está ali me esperando. Então eu vou fazer mínimo múltiplo comum. Lembra da regra usando MacGyver? Olha só, eu posso multiplicar o N pelo N menos 1. 1 por todos, todos por 1 aqui, ó. N ao quadrado menos N. 2 vezes menos N fica menos 2N sobre o mínimo múltiplo que é 2. Agora, pessoal, o que nós temos como fórmula? Ó, N ao quadrado menos N menos 2N fica N ao quadrado menos 3N dividido por 2. E aí eu pergunto para vocês, o que é comum para o N ao quadrado
e para o 3n. Não é o n que representa o número de lados? E aqui está a fórmula que a maioria das pessoas decoram. N vezes n menos 3 dividido por 2. Se eu pensar um pouquinho em arranjo e combinação, eu faço muito rápido isso aqui. Eu quero saber o número de diagonais do hexágono. Então pensa, é a combinação de 6 elementos 2 a 2, menos 6, que é o número de lados. Ora, combinação de 6, 2 a 2, 6 vezes 5, dividido por 2, fatorial. 30 dividido por 2 é 15, menos 6, que é o número de lados, das 9 diagonais que eu conheço. Então, muita atenção nisso aqui. Tenta lembrar que vai fazer sucesso na hora da prova. Nós temos aqui mais um exemplo muito importante da análise combinatória e geometria plana. O número máximo de triângulos converte-se em 8 pontos distintos marcados em um círculo. Já começa com um problema. Qual é a definição de círculo, pessoal? Eu não posso esquecer isso. Se isso aqui fosse uma pizza, o que seria o círculo? Lembra que círculo é o recheio mais a borda. Ou seja, aquilo que a gente chama de circunferência também faz parte do círculo. E a partir do momento que eu tento marcar esses 8 pontos aqui dentro desse círculo, eu não consigo enxergar todas as possibilidades que seriam pedidas. Então, a melhor maneira de começar essa questão é justamente marcando esses 8 pontos na circunferência. Aqui não vai ter erro. Agora, ele está me pedindo triângulos. E aqui a pergunta vai ser a mesma. Se eu escolher aqui 3 pontos, vamos escolher isso aqui. Eu vou chamar aqui o ponto A, C e F. Vamos tentar montar esse triângulo para ver como é que fica. Se eu pegar aqui de A até C, de C até F e de F eu volto para o A. Esse é o meu triângulo ACF. Ele é ou não é o mesmo triângulo FAC? Né? É a mesma figura. Então, eu tenho certeza absoluta que nós temos aqui uma combinação. Para formar triângulos eu preciso 3, então a minha fórmula estaria aqui, a combinação de 8 pontos 3 a 3. É isso, pessoal, e tem que ser rápido. Lembra? Combinação de 8 3 a 3 é o arranjo de 8 3 a 3 dividido por 3 fatorial. Eu sei que 8 3 a 3, eu preciso do 8 vezes 7 vezes 6, dividido pelo 3 fatorial. Mais uma vez, eu posso chegar aqui, eu sei que 3 vezes 2 vai dividir o 6. Então, 8 vezes 7, sem calculadora e sem contar nos dedos, nós teríamos um total de 56 triângulos formados com esses 8 pontos.